Excelentíssimo senhor senador, presidente Vladimir Moca, senhoras senadores, senhores senadores, familiares do homenageado, amigas e amigos que participam dessa sessão histórica. Gostaria inicialmente de agradecer ao presidente desta Casa, senador Eunício de Oliveira, por atender à nossa proposição para a realização desta sessão especial, em comemoração ao centenário de nascimento do poeta Manuel de Barros. É uma honra ser um dos propositores desta homenagem que o Senado Federal faz a um dos mais importantes poetas do Brasil, Manuel Wenceslaus Leite de Barros, ou simplesmente Manuel de Barros, como ele gostava de ser chamado. O poeta nasceu em Cuiabá, no dia 19 de novembro de 1916, mas ainda criança, sua família se transferiu para Corumbá, cidade importante que hoje pertence a Mato Grosso do Sul, e depois mudou-se para uma fazenda no Pantanal da Inhecolândia, onde o menino Manuel passou a ter contato com as criaturas que povoam a sua poesia, como sapos, formigas, passarinhos, borboletas, aves, peixes, árvores, flores, a chuva, os rios e os povos pantaneiros. Esse universo mágico, fantástico, que Manuel guardou na memória, foi muito bem retratado anos mais tarde, na rica, plural e universal linguagem poética do nosso homenageado. Manuel de Barros iniciou seus estudos no ambiente pantaneiro em 1922, com o apoio da família. A alfabetização foi feita com uma tia que visitou a casa onde a família morava e levou cartilhas, cadernos e lápis. O garoto pantaneiro completou o primário, hoje ensino fundamental 1, em 1928, num colégio interno de Campo Grande, atual capital de Mato Grosso do Sul. Ainda em 1928, para aprofundar os estudos, Manuel de Barros pegou a Maria Fumaça, na estação de Campo Grande, e rumou em direção ao Rio de Janeiro, numa viagem de mais de 3 dias, para cursar o ginásio e o colegial, hoje ensino básico, em regime de internato no tradicional Colégio São José, dos Irmãos Maristas, no bairro da Tijuca. O Rio de Janeiro era o centro político e cultural do Brasil. Os grandes nomes da literatura moravam na cidade ou a visitavam constantemente. As bibliotecas e livrarias ofertavam o que mais de precioso tinha para Manuel, na produção política e literária da década de 1930. Essa atmosfera nova e encantadora da então capital da República foi explorada com astúcia e competência por nosso poeta. A produção de autores modernistas, como Raul Bopp, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa e os escritos de Camões, inspirado no século XIV, poeta português, se converteram na base do importante e segura para que Manuel de Barros se tornasse poeta dos grandes e intelectual brilhante. Em 1935, um ano depois de entrar para a Faculdade de Direito, ainda muito jovem, no Rio de Janeiro, ele entrou para o Partido Comunista do Brasil, PCB, numa época marcada por forte repressão. Viu o manuscrito do seu primeiro livro, Nossa Senhora da Minha Escuridão, ser apreendido pela polícia política de Getúlio Vargas, em represália por ele ter pichado uma obra pública da Cidade Maravilhosa, com a frase, viva o comunismo. Na década de 1940, Manuel de Barros já era poeta, festejado nas rodas intelectuais do Rio de Janeiro. Seus livros,
Poemas Concebidos Sem Pecado, lançado em 1937, e Face Imóvel, de 1942, mostravam a força e a originalidade da sua poesia. Ainda jovem, ele integrava a seleta turma dos poetas modernistas, que abriu novos horizontes para a poética nacional. O jornalista Gustavo Vilela, na edição de 5 de novembro de 42, no jornal O Globo, destacou que Manuel de Barros, então com 25 anos, era já um poeta modernista. A matéria também assinalava que alguns dos seus poemas tinham virtudes maiores, que era a síntese. Antes de sair do Brasil para conhecer a literatura e seus mestres em outros países, Manuel trabalhou como advogado do Sindicato dos Pescadores do Rio de Janeiro. Provavelmente foi essa forma que encontrou como humanista para colaborar com o processo de organização da classe trabalhadora, de voltar às suas raízes quando convivia naturalmente com as comunidades ribeirinhas do Pantanal. O poeta e sua poesia ganharam asas e voaram para conquistar o mundo. Tanto que entre 43 e 1945 esteve em Nova York, Paris, Roma e Lisboa, em algumas metrópoles da América Latina, onde se desenvolvia cultura de primeira grandeza. Nesse périplo, em busca da cultura universal, visitou museus, estudou cinema e pintura e conheceu de perto a produção de autores consagrados, como Picasso, Fellini, Garcia Lorca, Tomás Sternes, Ernst Pound, Stefan Spender e outros não menos importantes, que escolheram a literatura e as artes para falar das suas angústias e de todos os seus sonhos. Em 1947, no Rio de Janeiro, escolheu Estela dos Santos Cruz para ser sua esposa e companheira por toda a vida. Com ela teve 3 filhos, Pedro, Marta e João Leite de Barros. Na década seguinte, depois de ter lançado o livro Poesias, Manuel voltou a dividir seu tempo entre a fazenda do Pantanal e o Rio de Janeiro. Nas idas e vindas do Pantanal, Rio de Janeiro, lançou em 1961 uma de suas obras mais famosas, Compêndio para Uso dos Pássaros, que conquistou o prêmio Orlando Dantas, do Diário de Notícias do Rio de Janeiro. 8 anos depois, em 1969, presenteia seus leitores e leitoras com a obra Gramática Expositiva do Chão. O livro conquistou o Prêmio de Poesia de Brasília e o Prêmio de Fundação Cultural do Distrito Federal. Nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, no final da década de 60, e ficava orgulhoso com o sucesso editorial, porque Manuel escrevia em diversos jornais, e da crítica do meu contemporâneo, que falava do Pantanal com leveza, clareza e simplicidade. Na década de 70, em Campo Grande, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Falamos do Rio de Janeiro, de Campo Grande, de poesia, política, educação, de música e das belezas naturais e culturais do nosso rico e frágil bioma pantanal. Aos poucos selamos uma amizade sincera e profunda. Sempre que podia, me dirigia à sua casa para beber da sua sabedoria. Ele gostava de falar que sua matéria era a palavra, não era a paisagem nem a ecologia. Seu universo era o desencantar as palavras. Certa feita ele falou sobre a força das manifestações artísticas. Disse: conheça o mundo, leia os grandes poetas, os grandes escritores. Nunca passe correndo por uma obra de arte. Você só poderá ser grande se conhecer os grandes. Manuel era homem cosmopolita, sabia de tudo e tinha uma cabeça privilegiada que encantava a todos. Era talento e era simplicidade, uma coisa rara de se ver em um homem só.
Fiquei muito feliz em ver a poesia de Manuel de Barros conquistar novos e importantes espaços, com o apoio de intelectuais e admiradores, como Milor Fernandes, Fausto Wolff, Antônio Alves, José Midlin, Ciro Franco e outros nomes da literatura nacional e internacional que não mediram esforços para divulgar a sua genialidade. Eu me considero suspeito para falar sobre a brilhante carreira do nosso homenageado. Sou admirador da sua obra e de sua personalidade. Tanto que em 1998, pouco tempo depois de ter fundado a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, a Uniderp, decidi criar a Fundação Manuel de Barros para fomentar a pesquisa e a extensão. E Manuel estava presente nessa inauguração, juntamente com a sua esposa. E essa fundação se dedicava especialmente à pesquisa do Pantanal, lugar que o poeta amava e cantava nos seus lindos versos imortais. Senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, familiares do nosso homenageado, amigos e amigas que participam desta solenidade. Quando Manuel partiu, no dia 13 de novembro de 2014, deixou um imenso legado, um manancial de palavras só comparável à biodiversidade do Pantanal. A produção de 28 livros publicados, fora aquele levado pela polícia política em sua juventude, mostra muito bem o poder criativo e a capacidade de trabalho do nosso poeta. O grande brasileiro Carlos Drummond de Andrade, de Itabira, em uma definição magistral, assinalou que Manuel de Barros era mesmo eterno. Drummond disse que a eternidade de Manuel vem desde tempo sem tempo, de sua poesia, dessa geografia sem mapa que nos orienta por regatos e percursos os mais escondidos nos desvãos da memória, matéria de poesia. Manuel de Barros recebeu 2 vezes o prêmio Jabuti, 2 vezes o prêmio Nestlé e também foi premiado pela Biblioteca Nacional e pela Associação Paulista de Críticos. Creio que em sua modéstia, Manuel de Barros ficasse extremamente feliz com essa homenagem, mas manteria sua serenidade como homem simples e culto. E ele também tinha a capacidade de acolher todas as manifestações com imensa alegria. Sabia celebrar a vida, embora tivesse discreta dificuldade em se manifestar publicamente. Ficava sempre, realmente, no anonimato quando ele podia. Não que ele fosse avesso às palavras de reconhecimento de seu talento e de sua obra. É que, para ele, o maior reconhecimento vinha daquelas pessoas anônimas nas milhares de correspondências que recebia. Para ilustrar a minha fala, quero dividir com os presentes esse pequeno verso de meu amigo Manuel, que ressalta muito bem a sua força poética. Dizia Manuel: venho de nobres que empobreceram, restou-me por fortuna a soberbia. Com esta doença de grandeza, hei de monumentar os insetos. Cristo monumentou a humildade quando beijou os pés dos seus discípulos. São Francisco monumentou as aves. Vieira monumentou os peixes. Shakespeare, o amor. A dúvida, os tolos. Charles Chaplin monumentou os vagabundos. E eu, com minha mania de grandeza, hei de monumentar as pobres coisas do chão molhadas de orvalho. Por tudo isso, senhoras e senhores senadores, convidados, parentes, como parte das comemorações do centenário do nascimento de Manuel de Barros, fizemos essa importante homenagem que, sem dúvida, ficará registrado nos anais desta Casa de Leis, que é o Senado Federal e a casa de todos os estados brasileiros. Por último, quero dizer com muito orgulho e profunda admiração que o poeta Manuel de Barros foi um dos grandes nomes da poética nacional e internacional. A força da sua poesia ultrapassou todas as fronteiras. Manuel virou um artista do mundo.
Seu legado, para nossa imensa alegria, se tornou um instrumento de reflexão para todos aqueles e aquelas que sonham com a construção de um mundo mais culto, mais justo, plural e fraterno. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.